que eu mais gosto nos livros é essa capacidade que eles têm de fazer a gente viajar pelo mundo sem sair de casa. E hoje eu voltei de uma viagem muito especial que eu fiz pela França dos anos 50 e 60, através desse livro, Cidadão Cannes, do Guy Jacob. E esse é o primeiro vídeo sobre livros. Jacob é apenas o presidente do Festival de Cannes. Acredito que ele seja presidente desde 2001. E ele começou como diretor do festival. Na verdade, ele passou mais ou menos 30 anos como diretor do festival, até que propuseram a ele o título de presidente. E aí eu ganhei esse livro do Jacob de formatura. Eu queria, inclusive, dedicar esse vídeo para Pamela. Muito obrigada pelo presente. E é um livro maravilhoso, assim, para quem quer conhecer melhor o que é o Festival de Cannes. Esse é um livro. Basicamente viveu a vida que todo cinéfilo sonha, porque ele conheceu pessoas como Orson Welles, ele era o queridinho do André Bazin, ele era o máximo, assim, ele tinha a vida que nós todos queríamos ter. E ele conta algumas dessas histórias nesse livro aqui. Então a gente tem, olha só, nós temos, várias histórias sobre os anos que ele passou em Cannes, e sobre a vida dele, e sobre ser cinéfilo. Então, acho que esse é o legal desse livro, é que quem é cinéfilo vai super entender o Jacob, porque ele fala, às vezes, como um fanboy, assim, é muito interessante. E ele conta histórias bastante hilárias, né? Os capítulos do livro, eles são geralmente curtos, eles não têm mais que 5 páginas. E tem algumas histórias muito engraçadas sobre as mais diversas pessoas. Eu gostei especialmente de três capítulos. O primeiro deles se chama Clint na escala Richter, que é um capítulo onde o Guy Jacob conta como ele enfrentou um terremoto ao lado do Clint Eastwood. Eles estavam almoçando num restaurante em Los Angeles e, de repente, a terra começou a tremer. Começou a dar um terremoto, as pessoas correram para debaixo das mesas, o lustre começou a balançar. E o Guy ficou apavorado, assim, e é muito legal o jeito como ele descreve isso, ele descreve os pensamentos dele, dizendo que todo um filme se passou pela cabeça dele, que ele achou que ele ia morrer, e que ele olhava para o Clint, e o Clint estava muito calmo. E no fim das contas, o terremoto durou 37 segundos, mas que para o Guy pareciam mais 3 séculos. E aí no final das contas, o Clint, ele pede a conta, o que gera o riso de todo mundo no restaurante, né? Porque o Clint conseguia manter o bom humor até numa situação como aquela. O segundo capítulo fala sobre o Woody Allen. No, I forbid you to go. I'm forbidding. Is that what you do when I forbid you? Esse capítulo, ele conta a história do Woody Allen no festival. Para quem conhece um pouco do Woody Allen, sabe que ele não é muito fã de premiações. E aí, nesse capítulo, o Jacob conta como foi que o Woody aceitou ir para o festival em 2001, eu acredito. E como foi emocionante, assim, que o Woody Allen cumpriu toda o ritual em Cannes, subir a escadaria, ficar no hotel chique. Então é muito legal, assim. E o último capítulo que eu gostei, que foi uma grande surpresa, se chama A Presidência Adjani, que foi da época em que a Isabelle Adjani, que é uma grande atriz francesa, aceitou o convite de presidir o júri em Cannes. E aí nesse capítulo tu tem mais ou menos ideia da panela que é Cannes. E isso é muito legal,
porque a gente não tem contato, a gente não sabe como é, né, os júris em Cannes, e basicamente esse capítulo mostra que é uma confusão. A Isabelle assumiu a presidência do júri em 1997. E ela queria um júri que fosse jovem. Então todos os cineastas que ela escolheu, eles eram meio descolados. Então tinha o Tim Burton no júri e outras pessoas que eram relativamente jovens. E foi um parto para escolher esse júri porque ela não gostava de ninguém. E aí o Jacob comenta que ela era muito caprichosa e que assim que ela ficou sabendo as exigências dos outros presidentes de Cannes, ela resolveu exigir também. Então, a gente tem no capítulo esse relato do Jacob em que ele fala como ela queria tomar conta de absolutamente tudo, assim, ela queria, inclusive, que o júri comesse a comida que ela comia. Ela seguia uma dieta bem restrita naquela época e, para velar pela saúde do júri, ela gostaria que eles seguissem a mesma dieta. Então é bem louco, assim. Muito do trecho do Cidadão Cannes que eu vou ler para vocês, que diz assim: todo cinéfilo, mesmo o mais erudito, tem lacunas na lista dos filmes imprescindíveis de serem vistos, mas ainda era possível preenchê-las, o que fazia pouco a pouco, ao acaso das exibições e das reprises. Hoje, que o cinema tem 100 anos e as ofertas de lazer se multiplicaram por 10, adquirir uma cultura são outros 500. Eu acho que o Jacob resume o drama de todos os cinéfilos nesse parágrafo, porque é muito fascinante acompanhar o relato do Jacob na época em que ele ia nessas matinês e que ele via os filmes do Orson, ele via os filmes do John Huston, né? Na época que ele escrevia para os cahiers do cinema. E hoje parece que é muito mais difícil de tu se apropriar dessa cultura porque tem muita coisa para ver. E acho que eu vou morrer e não vou ter visto a metade dos filmes que eu quero, assim. Existe muita coisa para vencer. E eu gosto. Chiquinha, filhinha, acalme-se, acalme. Eu recomendo fortemente que vocês leiam Cidadão Cannes. Ele é da editora Companhia das Letras. A edição é muito bonita, é agradável de ler. E é um passeio pela França dos anos 50 até hoje. Eu acho que vocês vão gostar muito. E é uma fonte de fofoca sensacional. E é isso, até o próximo vídeo. A bientôt. E quero saber o que vocês acharam do livro depois, hein?